Opa, beleza? É isso aí, vamos nessa, dando sequência, ganhando um pouco mais de experiência. Venha comigo, né, para a gente destacar aqui agora questões específicas aqui da FCC. Ou seja, vamos verificar como, né, a FCC cobra essa parte aqui relacionada a problemas envolvendo fração. Vamos lá? Vamos nessa? Um professor foi convidado a elaborar um determinado número de questões, né, de uma prova e realizou a tarefa em 3 dias. No primeiro dia, ele elaborou metade das questões solicitadas. Ok, beleza. Então, o que que a gente pode pegar aqui, ó? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Aqui estão as questões que foram solicitadas para o professor elaborar. Ok? E aí diz o seguinte, ó, que ele tem que realizar essa tarefa, ó, em 3 dias. Em 3 dias, beleza. Aí fala assim que no primeiro dia ele elaborou o quê? Metade das questões, ó, solicitadas. Metade das questões solicitadas. Então, se a gente pegar aqui, ó, dividir isso aqui ao meio, ok? Concorda? Então, quer dizer que isso aqui, ó, corresponde ao primeiro dia. Então, isso corresponde às questões que ele elaborou no primeiro dia. Certo? Ok. Beleza. Tranquilo. Aí ficou o quê? Ficou o restante, né? Isso, ó. Então, ó, primeiro dia, isso aqui. E aí a gente tem agora o restante. A gente tem aqui o restante. Certo? Beleza. Professor, eu posso até pintar isso aqui para eu poder lembrar melhor, né, que essa relação está representando o primeiro dia, que é a metade aqui, ó, é uma parte em relação a um total. 2, exatamente, pode sim, com certeza, viu? Ok? Beleza, né? Então vamos lá. Certo, então, ó, representado aqui essa, né, quantidade referente aqui ao primeiro dia, porém uma quantidade aqui em forma de fração, não é uma quantidade numérica. Certo, ok, beleza. Então está falando primeiro dia. Sim. Na sequência diz o seguinte, ó, que no segundo dia elaborou metade, só que de quê, ó? Das questões, o quê? Restantes, então não é do total. Então, metade da restante. Então, veja, restante está aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, metade do restante aqui, ô professor, então quer dizer que essa metade aqui do restante foi no segundo dia. Então, ó, metade do restante, certo? Metade do restante aqui quer dizer, né, que é uma dessas outras duas partes que ainda faltam aqui, ok? Então, ó, veja que a gente está falando aqui agora, ó, em relação ao segundo dia. Então, ó, é essa metade aqui do que está faltando ainda, ó, do que está faltando ele elaborar, ok? Então, a gente tem uma metade aqui, ó, referente ao que ele tem que elaborar. Perfeito? Beleza, né? Então vamos lá. Então, representada essa quantidade aqui na forma de fração, especificamente, né, desenho, a gente parte o quê? Para a próxima informação, né? Então a gente vai buscar essa próxima informação. E a próxima informação nos diz que no terceiro dia, ó, no terceiro dia, elaborou o quê? As 4 questões, elaborou 4 questões. Então, quer dizer que nesse terceiro dia é o restante, o que sobrou, beleza? Então, ó, no terceiro dia aqui, o que que ele faz aqui no terceiro dia? Essa última parte aqui, ó, do desenho, né? Ou seja, essa última relação aqui, né, que a gente pega aqui, ó, em relação à, né, fração, né, o total aqui. Então, a gente tem mais uma parte aqui, certo? Então, veja o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, se a gente analisar,
especificamente, entender cada informação que a gente tem aqui, a gente observa que nesse segundo dia, né, o que que aconteceu aqui nesse segundo dia, ó, especificamente, o que que aconteceu nesse segundo dia? Foi metade do restante. Então, é metade da metade. A gente tinha do total, era a metade, estava sobrando do total, então é metade da metade. Então, aqui, ó, foi metade da metade. Não é isso? Porque a gente já tinha realizado metade do total. Então, nesse primeiro dia aqui, ó, realizou o quê? Metade do total. Então, ó, metade do total. Certo. Se realizou metade do total, tem um restante. Não é isso, professor? Exato. Esse restante aqui é a outra metade. Então, ó, esse restante aqui é quem? É a metade do total. Então, ele realizou metade do total e sobrou, né? O que ficou aqui é metade do total. Sim. Ok. Nesse caso aqui, ó, é metade da metade. O segundo dia realizou metade da metade. Ou seja, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, ele está realizando 1/4 do total. Veja que se a gente observar aqui, ó, isso aqui também corresponde a duas partes, concorda? Ó, isso aqui vai corresponder a duas partes. Então, quer dizer que a gente tem o quê? 1/4 aqui. Beleza? Ok? E nesse terceiro dia foi o final, ou seja, né, essa outra metade da metade aqui, que também corresponde o quê? 1/4 do total. 1/4 do total. Certo? Então, vamos lá. Então, o que que a gente representou? Professor, a gente representou aqui agora o terceiro dia. Não é isso? Ó, então, a gente está falando especificamente dessa relação que é o terceiro dia. Certo. O que que a gente tinha representado antes? O segundo dia. E a gente também tinha representado aqui, ó, o primeiro dia. Logo, a gente tem toda a relação completa. Certo, professor? Mas aqui está falando de uma quantidade 4. Pronto. Então, o que que significa essa quantidade 4? Ó, que ela vem para aqui, que é o terceiro dia. Então, no terceiro dia foram 4 questões. Ah, então quer dizer que 1/4 aqui do total vale 4. Exatamente. E o que que a questão está querendo que a gente descubra? Ó, o número total de questões. Opa, então, ó, para a gente descobrir esse número total de questões aqui, basta pegar o quê? Ó, não são 4 partes? Cada parte vale 4. Então, é só multiplicar, ó, 4 vezes 4, que é igual a 16. 4 vezes 4, que é igual a 16. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Perfeito? Beleza? Professor, então eu posso voltar colocando 4, 4, 4 aqui, que também eu consigo, né? Então, aqui também é 4, aqui também é 4 e aqui também é 4. Ó, se são partes iguais, mesma quantidade. Então, se a gente contar aqui 4 mais 4, 8, mais 4, 12, com mais 4, 16. Também pode ser dessa forma. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. Agora, a questão traz o seguinte, ó, os preços dos bilhetes para uma peça de teatro são diferentes para professores e para alunos. O bilhete do professor custa R$ 35. Então, professor vai pagar quanto? Professor vai pagar R$ 35. Ok, beleza. Certo. Professor, R$ 35. O bilhete do aluno custa quanto? 3/7 do preço do bilhete do professor. Opa, então o aluno é 3/7 do bilhete do professor. Então, com isso, o que que a gente passa a ter aqui, ó? Então, vamos lá, né? Se a gente vai precisar desse valor, calcular esse valor. O aluno, ele paga quanto? Ele paga 3, o quê? Sétimos, ó. 3/7 de 35. Opa, beleza, professor. Então eu posso pegar assim, ó, simplificar isso, não posso? Ó, 35 por 7, que é igual a 5. Pode sim. Ou também, né, pode fazer o quê?
pode multiplicar e depois dividir, ok? Beleza? Então, há duas possibilidades aqui, ó. A gente pode simplificar o 35 por 7, que dá 5, ou seja, 3 vezes 5, quanto? 15. Então, a gente sabe o seguinte, ó, que vai pagar aqui R$ 15, não é isso, ó? Então, o aluno paga R$ 15. Então, a gente pode, ó, deixa eu até colocar aqui direitinho, especificar, pronto. O aluno paga R$ 15, certo? Ok. Ou a gente pode fazer a multiplicação. 3 vezes 35 dá 105. 105 dividido por 7 também é igual a 15. Perfeito? Beleza? Então, tem as duas formas, certo? Então, diante disso aqui, o que a gente observa aqui? A gente observa o seguinte, ó, que professor, então, professor paga quanto? R$ 35. O aluno paga, então o aluno paga R$ 15. Cada aluno aqui paga R$ 15, certo? Beleza. E aí o que a questão está buscando aqui? Ó, a questão está perguntando que o valor total gasto em reais com as entradas para uma peça de teatro com um grupo de 91 alunos e 6 professores. Aqui agora é continha, né? Aquilo que eu disse, né? Essa parte né, que trabalha com números inteiros, então aqui tem muito essa relação, mesmo sendo o valor decimal, que representa um número racional, né? No caso a fração também, né? Que representa o número racional, a gente tem muito essa questão das operações. Então, nesse caso aqui, ó, veja que são 91 alunos. Então, 91 alunos, cada aluno paga quanto? Paga 15. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó, 91 vezes 15. A gente vai fazer a continha, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. E uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa, ó. Então, a gente tem 5, 6, 1.361. Ok? Então, esse aqui é o total gasto com alunos. Né? Os alunos vão pagar no total 1.361. E os professores, ó, cada bilhete vale R$ 35 e a gente tem quantos? 6 professores. Opa, 6 vezes 5, 15. 6 vezes 3, 18. Opa, minto. 6 vezes 5, 30. Né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. Então, sobe 3. 6 vezes 3, 18. Então, 21, 210. Veja, isso aqui, ó, é o que? Alunos. E isso aqui é o que? Professores. Então, ó, qual é o total que a gente está gastando aqui com aluno? 1.300, ó, total gasto com aluno, 1.365. Total gasto aqui pelos professores, R$ 210. Ok? Certo. E aí, professor? E aí que a questão quer o valor total. Se a questão quer o valor total, é só a gente pegar o quê? 1.365 e somar com mais 210. E a gente passa a ter quanto aqui, ó? 1.575. Perfeito? Beleza? Show de bola, né? E aí, ó, a gente, né, por que a gente faz essa soma, professor? Porque está pedindo o quê? O valor total gasto. Então, ó, por isso que a gente realizou a soma, certo? E isso aparece em qual alternativa? Na letra D. Tranquilo? Show de bola, né? Isso aí, né? Veja que é só o que? Organizar as ideias e depois fazer continha, beleza? Show de bola! Bons estudos!